Primeiro Crônicas 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi-Ur e Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etam, Jezriel, Isma e Idibas. E era o nome da irmã deles, Azelelponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Elá e Naara. Naara deu à luz a Uzom e Efer, e Termene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Zari e Tiná. Cós gerou a Anube e Zobeba e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Queiube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Esfon. Esfon gerou a Bet-Rafa, a Pazeia e a Teína, pai de Ir, Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraia. O filho de Otiniel, Atate. Meonatai gerou a Ofra e Seraias gerou a Joabe. Fundador do Vale dos Artífices, porque dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naam. E o filho de Elam, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifa, Tiria e Azariel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Efer e Gelom foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher Miriam, Samai e Isbar, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jared, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, a Biqueila, o Garnita e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão, Aminon, Riná, Benanã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia. Como ainda Joaquim e os filhos de Cozeba, de Joás, de Zaraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi, Leim,
Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibizão, de quem foi filho Misna. O filho de Misna foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bilá, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orna, em Ciclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri, em Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã. 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janlique, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraias, filho de Aziel, Elioneai, Jacobá, Jesóias, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Ailon, filho de Jedaias, filho de Sinri, filho de Semaias. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a oriente do vale à procura de pastos para os seus rebanhos. Acharam um pasto farto e bom, aí a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes que estão registrados por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, os dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaias e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até o dia de hoje. 1 Crônicas 5. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Foram estes Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Joel, Semaias, de quem foi o filho de Gog, e de quem foi o filho de Simei, de quem foi o filho de Mica, de quem foi o filho de Reaias, de quem foi o filho de Baal, de quem foi o filho de Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo ele, foi príncipe dos Rubenitas, quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por cabeça Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Araô, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira
de Gileade do lado oriental. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Baazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo, tendo Janá e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abial, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizal, filho de Jado, filho de Bus. Aí do filho de Abiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia no dia de Jotão, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Rubem, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, enteavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Naphes e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado dele 50.000 carneiros, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até o Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram os cabeças de suas famílias, a saber, Efer, Izi, Eliel, Azirel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros, valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguiram os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruía diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Aiabor e Ara e para o rio Gozã, onde permanece até o dia de hoje. 1 Crônicas 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou a Finéias e Finéias a Abisua. Abisua gerou a Buqui e Buqui a Uzi. Uzi gerou a Zeraias e Zeraias a Meralote. Meralote gerou a Marias e a Marias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu o sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amazias e a Marias e a Marias a Aitube. Aitube gerou a Zadok e Zadok a Salum. Salum gerou a Ilquias e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraias e Seraias a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de
São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libine e Simei, os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libine, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zera, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, e de quem foi filha Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amazá e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Sofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeurão, de quem foi filho Eucana, os filhos de Samuel, o primogênito Joel e depois Abiás. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libine, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém e exercitava o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes que serviam com seus filhos, os filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toã, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Azéias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizi, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Esabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo na casa de Deus. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão, Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abisua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraias, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. São estes os lugares que eles habitaram, segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebron na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio
Hebron e Libina com seus arredores, Jatire e Estemoa com seus arredores, Ilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores, ao todo 13 cidades segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gersom, segundo as suas famílias, da tribo de Sacar, da tribo de Azé, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés. Em Bazã caíram 13 cidades aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio Siquém com seus arredores na região montanhosa de Efraim, como também Gezer com seus arredores, Joquimeam com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Al-Jalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Ané com seus arredores, e Bileã com seus arredores, foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gersom, da família da meia tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã com seus arredores, e Astarote com seus arredores, e a tribo de Sacar, Quedes com seus arredores, Daberete com seus arredores, Ramote com seus arredores, e Anem com seus arredores, e da tribo de Azé, Masal com seus arredores, Abdon com seus arredores, o Coque com seus arredores, e Reob com seus arredores, e da tribo de Naphtali na Galileia, Quedes com seus arredores, Amon com seus arredores, e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores, e Tabor com seus arredores, e da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Rubem, Bezer com seus arredores no deserto, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, e Mefaate com seus arredores, e da tribo de Gade, em Gileade, Ramote com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, e Jazer com seus arredores.